Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos conversar sobre balé clássico e a arte da dança de uma forma geral. E é com muita satisfação que recebemos aqui, vai ser uma conversa via Zoom, a professora Karen Ribeiro. Karen, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Cultura em Pauta. Ative o áudio, por gentileza. Pronto. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Karen Ribeiro, sou professora de balé clássico e eu tenho a primeira escola de balé clássico apenas para adultos, né? A gente está aqui em São Paulo, mas tem uma formação aí bem grande. Eu também sou formada em terapia ocupacional pela USP, então esse aumenta aí um pouco a dinâmica da pedagogia do ensino do balé para os adultos. Perfeito. Antes de começarmos o papo com a professora Karen Ribeiro, só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. O telefone 3272-3829, 3272-3829. Agora sim, padaria que Pão Prêmio, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal, está na tela Bookstore. Voltar aí para aqui, Pão Premium, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. Um abraço aí para a empresária auxiliadora. Passando agora aí para a Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor, da minha amiga Fábia Uerrara. O telefone 986350852, 986350852. Segue aí a Bookstore nas redes sociais. Passando para a barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, no bairro de Nova Parnamirim. O telefone 9618-0090, 9618-0090. Bar e restaurante do Humilde Tião, lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. O telefone 98178-6393, 98178-6393. Passando agora para Natal Rigor, lá na Rua Passeio das Rosas, 801, no bairro de Mirassol, em Natal. O telefone 3206-2171, 3206-2171. Aluga-se elegância, moda masculina e feminina. Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari, 1466, em Natal. Telefone 3223-7398 ou WhatsApp 98128-4667. Agradecimento especial aos empresários Luciano e Mauro. REC, Reforço Escolar e Curso, lá na Rua Doutor Aurino Fernandes, 160, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Telefone 98839-7785, 98839-7785. Agradecimento aí à empresária Iracirema. Gabi Cravo e Canela, bebida à base de cachaça do Alambique com ingredientes naturais como limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. O telefone 99407-5127. Segue aí também no Instagram, @Gabi Cravo e Canela. Passando agora para a Oficina Livre de Música, escola de música que atua no mercado de serviços musicais desde 1998, oferecendo cursos de cavaquinho, guitarra, flauta doce, baixo, teclado, bateria e musicalização infantil. Fica lá na Rua Praia de Pititinga, número 33, no bairro de Nova Parnamirim. O telefone 3222-2871, 3222-2871. Agradecimento aí ao professor Armando Souza. Quando encerrarmos o papo com a professora Karen Ribeiro,
Vamos ao nosso tradicional quadro Literatura Esquecida, hoje para relembrarmos a trajetória de Bárbara Heliodora, poetisa aí da época da Inconfidência Mineira, no século XVIII. Agora sim, vamos começar o papo com a professora Karen Ribeiro sobre a arte da dança e o balé clássico. Professora, para a gente começar o papo, o que torna o balé, o que torna a dança um espetáculo único e quais são os elementos necessários ou quais elementos precisam estar bem alinhados para termos aí um grande espetáculo de balé? Bom, complexa pergunta, né? Eu vou trazer aqui um pouco uma coisa engraçada que eu não sei se todo mundo sabe, né? Que um dos grandes trabalhos que tinham, e que, por sinal, foi o primeiro que veio para o Brasil antes do balé clássico, que foi a ópera, né? Que do latim significa trabalho, porque ela reunia muitas coisas, né? Tinha cena, o teatro, tinha dança, tinha canto, tinha grandes construções dentro do teatro. Então, isso encantava muito o público e falava, né? Porque tinha música. Diferente do balé clássico, que a gente não fala, né? A gente dança, usa música, usa grandes cenários também. O figurino é uma parte importante dessa parte de comunicação, né? Do que a gente quer passar para o público, porque ele também vai contar aí uma parte da história, da época que esse balé foi construído. Eu estou falando de balé de repertório, né? A dança em si, como um aspecto maior, eu sinto não conseguir falar muito bem dela, eu consigo falar bem de balé clássico, né? Até porque lá atrás, um tempão atrás, o balé foi tirado aí dessa categoria da dança universal, porque ele exigia muita técnica, né? E a dança era considerada uma coisa natural do ser humano, então que você não tinha que ter uma técnica, uma formação específica para desempenhar ela dessa forma mais universal, né? Que já e fala que a dança por si só ela é uma comunicação, né? Era o jeito que a gente cantava para ter chuva, enfim, cantava-se antes de caça, depois da caça, no casamento, na morte das pessoas, né? E essa evolução técnica que aí vai despertar, né? Quando começam as danças que você escreveu muito bem, as italianas, que vão colocando mais técnica, tem um certo momento que o estudo da dança em si questiona se o balé clássico realmente faz parte dessa dança universal. Por causa desse... Sim, pois não, pode concluir. Tudo bem. Embora não haja, professora, uma linguagem verbal, uma expressão verbal, há ali uma mensagem que é transmitida a partir da emoção que os corpos em movimento são capazes de promover. Eu queria que você falasse dessa comunicação entre a dança, de uma forma geral, o balé, enfim, que é mais a sua especialidade, e o público, e você como professora, de que forma você ajuda no estabelecimento dessa comunicação entre a dança e o público. A dança em si, ela é uma criação, né? Ela tem um coreógrafo, os bailarinos, eles são como pincéis, aí, vamos supor, se a gente for falar de uma obra de arte, o músico que vai tocar a composição de um compositor. Então, como que a gente faz o bailarino traduzir isso? A partir do momento que o coreógrafo cria a coreografia, ou que essa coreografia precisa ser expressa, existe uma conversa sobre isso, né? Qual é o objetivo que se quer, qual é o tipo de mímicas que o seu corpo vai precisar fazer, não só dançar, porque às vezes até o próprio gênero da dança já vai falando aí de uma conversa com o público, né? Se a gente falar do balé clássico, no geral, a gente vai ter, por exemplo, a dança caráter, que faz parte do balé clássico e que ela tem movimentos muito mais firmes, muito mais estacatos, muito mais fortes, onde você já vai ter uma notícia que não é uma princesa dançando, né? Estou sendo bastante geral, assim. Então, eu acho que a grande questão como professora é você dar para os bailarinos os instrumentos técnicos, né, as condições que ele possa usar o corpo dele para traduzir o que porque são muitos artistas unidos, né? Então tem o grande criador, o coreógrafo,
Né? A gente vai ter o professor e o ensaiador que vão tentar traduzir o que esse coreógrafo quer para o bailarino, e o bailarino, enfim, que vai lá e vai tentar traduzir para o público, fazer essa conexão com o público do que aquela obra de arte está querendo dizer. Eu costumo fazer uma pergunta, ela já se tornou recorrente quando eu estou entrevistando alguém que atua em alguma manifestação artística, sobre o papel exato dessa arte. Se ela tem um caráter de entretenimento ou ela tem um caráter mais pedagógico. No caso da dança, qual é a contribuição para a vida social, a contribuição dela para a formação do indivíduo, o que diz respeito a disseminar valores, a essa parte de formação integral do ser humano? Sim. Como professora de balé, para o aluno, acho que a formação é indispensável, porque ele traz, o ensino do balé, né, o aprendizado do balé, ele traz por si só uma necessidade de disciplina, né? Não é essa disciplina que a gente está acostumado a falar mal dela. Pelo contrário, é a disciplina boa, né? A disciplina de você, desde o princípio, ter que se aquietar para conseguir ouvir, de você ter o respeito muito grande pelo próximo, de você conseguir observar seu corpo. Essa disciplina que é fundamental, né, de como você entra numa sala de aula, como você se coloca, isso vai falar do seu corpo. Eu estou olhando para lá porque a minha sala de aula está ali. Mas, enfim, essa disciplina ela é fundamental para o bailarino, para a pessoa, né? Sem contar que ela vai aprender a mexer com o próprio corpo, a conhecer e coordenar o corpo dela de uma forma que nenhuma outra atividade física ou cultural proporciona, né? Na dança a gente vai ter uma coordenação motora fina desse corpo inteiro, um corpo que vai ganhar uma força, que vai deixar de ser estabanado, que vai ganhar um movimento fino, um movimento que vai conseguir se expressar melhor naquilo que ele quer falar. Né? Porque se a gente pegar uma pessoa que não tem tanta formação, que não tem nenhuma formação em dança e não tem isso natural no corpo, ela é uma pessoa com gestualidade mais grosseira, uma pessoa que se desequilibra, geralmente chamada de estabanada, e a dança vai favorecer isso também para o indivíduo, né? Além de abrir um espectro de conhecimento muito grande. Por exemplo, no balé clássico, a gente vai começar a estudar a música clássica, a gente vai começar a estudar os libretos que foram escritos para as obras serem coreografadas, né? Então, você abre aí e precisa também conhecer um pouco de quando esse balé foi montado, para quando você puder interpretar, você ser uma pessoa mais fidedigna à história e não só um mero reprodutor. Eu queria fazer então, para mim... Eu queria fazer uma pergunta mais de caráter geral mesmo sobre a dança, antes da gente se inserir mais especificamente na questão do balé. A dança sempre representou, de certa forma, os valores, os costumes de determinada região em que está inserida. Aqui no Brasil não é diferente. Você acha que essa nossa variedade étnica, essa nossa miscigenação, contribuiu para que a dança, a arte da dança repercutisse tão bem por aqui? Com certeza, né? A gente vem de um povo que canta para tudo, que dança para absolutamente tudo. Então, com certeza, e essa mistura de povos também que foram trazendo cada um a sua história de como se expressar de forma não verbal, e isso a gente faz através da dança. Então, com certeza. Por isso que a gente tem um povo tão apaixonado e que se dá tão bem na dança. Né? A gente esforça muito bailarino. Você, como professora de dança, acredita na ideia de que as pessoas nascem com uma certa predisposição para uma determinada atividade? No caso da dança especificamente, que é a ideia que a gente tem de inatismo, ou seja, uma pessoa nasce já com uma predisposição para se tornar um bailarino, uma bailarina, ou você acredita que isso não existe e é muito mais uma questão de esforço, de trabalho contínuo? Como é que você vê essa questão? Se a gente for falar de físico, é óbvio que tem físicos que são privilegiados para atingirem certos requisitos que as escolas mais antigas exigiam e ainda exigem dos seus funcionários, né? Então, são escolas que desde quando você é criança,
você é medida para ver se tem aquele padrão para compor no corpo de baile uma única figura, como se fossem espectros da mesma figura representados no corpo de baile. Eu acho que com o avanço de muita coisa, e principalmente do próprio questionamento da importância disso ou não, as coisas vêm mudando. Eu, como né, do Balé Adulto KR, eu não vejo isso como necessário, porque com um bom trabalho técnico, onde você realmente saiba ensinar e o aluno interessado queira realmente aprender, ele vai conseguir desempenhar, independente do físico ser predisposto ou não. Né? Se ele tiver vontade, empenho, trabalho, dedicação e disciplina, ele vai conseguir desempenhar muito bem, sem ter todos esses atributos pré-determinados aí pelas escolas mais antigas. Agora vamos entrar na questão mais específica do balé, Karen. Eu queria que você falasse sobre a evolução do balé clássico lá da época do Renascimento, contemplado nas cortes italianas, francesas, e essa transição para esse balé clássico que a gente tem hoje. Qual é a diferença daquele balé clássico lá do século XVI, XVII, enfim, para o balé clássico que é contemplado hoje? Eu acho que a grande diferença é que naquela época ele era mais uma dança de corte, né? Um balé de corte. Ele era um pouco mais popular. E é isso que eu falei, a partir do momento que a técnica começou a ganhar espaço, e se a gente vai falar do Del Sol, né? Que ele começou a usar os próprios atributos corporais que ele tinha, por exemplo, ele era dotado de andeor. Então, inclusive, ele muda o sapato de dança, põe um laço gigante que não dá mais para se trabalhar com os pés paralelos. Então, ele começa a precisar trabalhar com os pés abertos, que hoje a gente chama de andeor, né? Ele instaura aí a quinta posição, terceira posição de pés. E com isso, o balé vai saindo dessa corte, né? Porque a corte também, ela é nobre, mas ela também é popular, e vai começando a se transformar cada vez mais numa necessidade de técnica, de trabalho. Não são mais bailes espontâneos, onde as pessoas conhecem as coreografias por causa das músicas tocadas. E daí, com esse crescimento dessa técnica, começam a se pedir balés, né? Os grandes reis começam a querer aparecer aí, e os czares, enfim, e eles começam a pedir peças escritas, e daí a necessidade de formação de bailarinos específicos para desempenharem especificamente esses papéis, né? Então, é um pedido real, vamos dizer assim, onde vai nascendo, eu estou sendo bastante genérica, tá bom? Onde vai nascendo aí, então, esse crescimento da técnica do balé e que vai tirando do povo, né, que era, e vai levando para as cortes cada vez mais e distanciando e tornando aí um labor também. A gente até tem uma pequena revolta disso na Rússia no século XIX, e onde eles tentam, de uma forma, voltar para suas origens mais camponesas, né, mais próprias de si, não tão importadas da França e da Itália, mas não dá certo, e o Lago dos Cisnes é muito aplaudido. Vou deixar aí um mistério. O que sempre me chamou a atenção no balé, e eu imagino que seja algo que desperta o fascínio do público, é a sua intertextualidade, é uma amálgama, é uma mescla entre elementos da dança e do teatro. Eu queria que você falasse dessa combinação e se isso torna a vida do bailarino, da bailarina mais difícil, porque ela precisa apreender os elementos da dança e também uma certa capacidade de representação do teatro. Sim, é bastante importante, são os gestos, a gestualidade, que eu acabei de esquecer o nome, tinha acabado de lembrar, esqueci. É extremamente importante porque a gente vai falar com o público e sem olhar para o público, né? Acho que esse tem uma coisa bastante diferente do teatro, onde a gente tenta uma comunicação com o público. O balé é como se fosse dentro de uma caixinha, pode-se dizer assim, onde não tem essa interação com o público, né? A gente não olha para o público, não tem essa necessidade de falar diretamente com o público. A gente está aqui entre nós resolvendo essa problemática, vamos dizer assim. E daí, para isso, a gente usa bastante gestualidade. Eu esqueci o nome, como é que chama? Pantomimas, isso. E a gente tem, sim, dentro do balé, o estudo da pantomima.
né? E isso é muito importante porque cada coisa é como se fosse é uma linguagem, né, onde cada gesto significa alguma coisa. Então, o mais simples que todo mundo conhece é o vamos dançar, ou morte, vai morrer, né? Ou eu juro amor eterno a você. Então, assim, são partes do balé. Mas que parte que põe isso? Como que põe isso? Que momento da dança se põe para não ficar também uma coisa falada, né? Isso tem que acontecer de uma forma que vá penetrando na dança e isso vá acontecendo de uma forma espontânea, bonita, organizada. O balé, professora, sem dúvida alguma, é uma arte ainda que não repercutiu como poderia repercutir aqui no Brasil. Você acredita que isso se deve, muito em parte, a uma falta de disposição da mídia, por exemplo, em divulgar uma arte que é considerada mais requintada, mais sofisticada, como é o caso do balé? Ou é uma arte realmente que não estabelece um diálogo, digamos assim, com a nossa cultura ou com a nossa sociedade que não está muito acostumada com esse tipo de manifestação artística, repito, um pouco mais sofisticado, um pouco não, muito mais sofisticado? Eu acho que sofisticado é o que o balé faz com o nosso corpo e com o nosso ser, né? Mas o balé clássico, ele é bastante acessível, por sinal, ele sempre foi um jeito das mulheres crescerem de carreira, né? Passarem por um status maior de vida. Aqui no Brasil, a gente tem vários projetos para crianças e adolescentes em situação social econômica diferenciada, né? Que não consegue pagar por uma escola particular, né? As escolas oficiais do Brasil, elas são públicas, com exceção acho que de Joinville, mas que também tem investimento do governo federal, então, para formar os bailarinos clássicos. Eu acho que a grande questão, e tem muita escola de balé, tem muita gente que fala de balé, tem muita gente que ama o balé clássico, então, eu acho que a grande questão do balé não ser tão popular no Brasil é que não tem mais companhias de balé clássico. Né, maior número de companhias, por quê? Porque é caro o balé, né? Manter uma companhia de balé clássico é mais caro, porque exige, além do teatro, exige cenário, existe um figurino, um número de bailarinos muito superior do que, por exemplo, uma companhia de contemporâneo. Então, nessa medida onde a gente não consegue ter trabalho no Brasil, acaba que as pessoas fazem a formação e daí vão fazer faculdade. Sim. Ou saem do Brasil, ou entram para as companhias contemporâneas existentes. Então, eu não consigo dizer que é um problema de mídia, né? Eu acho que é um problema realmente de investimento, de ter empresas que contratem bailarinos clássicos para dançarem obras clássicas. Mas isso é caro. Então, eu acho que na medida que as pessoas... É caro, e acho que antigamente também tinha uma coisa que era muita crítica ao físico, de como isso seria possível no Brasil ou não. Mas que é aquilo que eu falei, né? As coisas estão crescendo, elas estão ficando diferentes. Então, eu acho que quanto mais balé tiver, mais as pessoas vão. Eu sou uma escola e tenho um trabalho amador e assim mesmo o nosso público é gigante. O nosso público não é de familiares, o nosso público é de quem quer assistir balé. Quem quer conhecer o balé clássico, de formar a plateia mesmo, para até entender outros balés, irem buscar outras coisas, né? Eu tenho muitas alunas que, por exemplo, elas viajam para onde está tendo balé clássico, né? Para fora do Brasil, se for o caso. Então, eu acho que não é um problema de mídia, é um problema que a mídia não tem o que mostrar. Então, quando ela tem o que mostrar, ela mostra, entendeu? Sim. É o que eu acho. Professora, uma dúvida que eu tenho, existe uma escola brasileira de balé, no sentido de que há características de um balé aqui no Brasil, ou existe uma escola tipicamente brasileira, digamos assim, com características próprias do nosso balé, ou a formação dos bailarinos aqui ainda é com elementos eminentemente europeus? Na verdade, a gente tem algumas metodologias, né, onde as escolas se apropriam e ensinam. A gente tem duas grandes escolas, fora o Bolshoi, aqui no Brasil, de formação, que é a Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Maria Oleneva, e a Escola de Dança de São Paulo.
né? Então, há uma apropriação dessa metodologia dentro da formação dos bailarinos dessas escolas, tirando o Bolshoi, que é completamente Vaganova, russa, né? E tem essa apropriação dessa metodologia e cada escola tem um pouco de característica. Não tem descrito ainda uma escola brasileira de balé clássico, porém, existem pessoas, principalmente do Conselho Nacional de Balé do Brasil, que estão estudando a possibilidade do nascimento dessa escola, né? Que daí a gente vai falar de nascimento da escola, é o quê? É alguém escrever e assinar, como tem a escola americana, que a gente tem 2 tipos, né? Que é a escola Balanchine, a escola que é do IBT. Então, está começando aí a se pensar, e foi muito engraçado, porque esse pensamento aconteceu durante a pandemia, onde os professores de dança, as escolas de dança, foram obrigados a se unirem, em vez de competirem, né? E daí, com isso, nasce essa necessidade, esse pensamento de vamos criar, então, uma escola brasileira de balé clássico. Eu me refiro à questão das características. A gente já consegue, digamos, emprestar a outras escolas características brasileiras na arte de fazer o balé? Bom, eu acho que não, mas é aquilo, cada bailarino leva para onde ele for dançar a sua própria essência, né? E é o que faz a grande diferença entre você ser bailarino e que você pode se compor, né? A Agripina Vaganova sempre falou isso, a finalização é sempre do próprio bailarino. Mas, como eu disse, não tem nada oficial, ok? Então, assim, eu não posso falar para você, a gente empresta características do brasileiro, mas eu sei que muito brasileiro é exportado e dança lá fora, principalmente na Europa. Professora, para a gente encerrar e já agradecendo demais esse conteúdo riquíssimo que você está nos passando aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo pelo meu canal, Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, está adorando. Aproveitem aí para se inscrever no canal, ativem as notificações, tem um conteúdo muito bacana por lá. Eu queria voltar a essa questão que é uma característica do povo brasileiro, que é a miscigenação. A gente tem um biotipo diferente aqui do que tem na Europa, por exemplo, né? A compleição física do brasileiro, imagino que do bailarino, da bailarina brasileira, pode ser diferente dos bailarinos europeus. Isso muda na estética, na movimentação dos corpos, na arte em si da dança, do balé, isso muda a nossa compleição física diferenciada? Se eu fosse mais tradicionalista, eu falaria que sim, atrapalha, porque você não teria um corpo de baile homogêneo. E a grande ideia foi que eu disse, que é manter essa coisa dos espectros, né? De todo o corpo de baile parecer um só e se movimentar muito junto. Isso é muito mais fácil da gente atingir quando os corpos são parecidos. Então, quando se trata do Brasil, a gente precisa insistir mais ainda na técnica, mais ainda na distância de braços, daí fica bastante estudado. E sim, a gente consegue, mesmo na heterogeneidade, moldar uma homogeneidade, porque daí a gente vai precisar olhar para a técnica, né? Então, qual é a altura do braço que todo mundo precisa ter. Então, é um jeito fácil da gente pensar nisso, Oswaldo, se a gente pensar no exército chinês e no exército brasileiro. Se a gente olha a marcha dos 2 exércitos, né, é bem fácil, assim, acho que do público fica mais fácil de olhar, tá? O chinês todo mundo você fala, meu Deus, eles se movem juntos, que maravilhoso, o que é aquilo? E é porque o brasileiro não é disciplinado. Na verdade, não é isso, é que o brasileiro, cada um tem um tamanho de antebraço, cada um tem um tamanho de braço, cada um tem um tamanho de mão, que é muito diferente de povos que são muito parecidos, né? Então, isso é muito diferente, a altura da perna, a distância da tíbia, o tamanho do tronco. Então, a gente já não tem aquela homogeneidade padrão. Então, se eu não falo para o cara que ele vai ter que todo mundo levantar o braço só até 45 graus, se eles todos levantam o braço, vai ter o braço que não levanta tanto, porque ele é curto. Vai ter o braço que vai engrudar no ombro. Então, isso dá uma característica de heterogeneidade muito grande. Então, a técnica, ela vem justamente para ajustar isso. Quanto mais técnica se tem, mais se estuda, mais sabe-se o que está fazendo, melhor fica o desempenho dessa homogeneidade. Então, é por isso que não necessariamente a gente precisa ter bailarinos iguais. E é por isso que quanto mais tem
mais se tem exportado bailarinos brasileiros para fora. Por quê? Porque lá fora a técnica é muito forte, é muito exigida. Então, se você leva um bailarino, e a gente tem excelentes escolas no Brasil, não só públicas, como particulares também, que fazem isso, ensinam de fato a técnica do balé, ele vai conseguir se misturar, mesmo sendo diferente do padrão de físico europeu. Professora Karen Ribeiro, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Repito, esse conteúdo maravilhoso que você nos passou aqui sobre a arte da dança, sobre o balé clássico. E seja sempre bem-vinda ao Cultura em Pauta. Muito obrigada, eu adorei o convite, adorei essa conversa, espero que eu realmente tenha ajudado. Ajudou demais. Valeu, professora, muito obrigado. Antes de encerrarmos o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, vamos ao nosso quadro tradicional aqui, o Literatura Esquecida. Agradecimento especial ao meu amigo, o professor Jason Lima, e a sua página maravilhosa no Instagram, para relembrarmos de Bárbara Heliodora, nascida em 1759, falecida em 1819. Bárbara Heliodora, ou Heliodora, ficou conhecida como a mártir da Inconfidência Mineira por ter sido a mulher com papel mais insigne durante a Revolução. Nascida em São João del Rei, Bárbara casou-se com o poeta inconfidente Alvarenga Peixoto e foi de fundamental importância ao dar-lhe apoio na luta antes e depois de sua prisão. Com o degredo de Alvarenga para Angola e o sequestro feito pela coroa de todos os bens do casal, a mártir passou a viver só com os filhos até sua morte, aos 60 anos de tuberculose. Mas ela talvez venha a entrar para a história também por seus dotes literários. Disse talvez porque não há comprovação da autenticidade de suas obras. Caso seja comprovada, Bárbara Heliodora passará a receber o título de primeira poetisa do Brasil. Com uma formação educacional muito acima de suas contemporâneas, a esposa de Alvarenga Peixoto era também considerada uma mulher de grande beleza, enaltecida em versos por vários autores. Os poemas a ela atribuídos são apenas 3, mas de relevante importância documental. Conselhos a meus filhos, O Sonho e um soneto dedicado à sua filha, Maria Ifigênia. Só para encerrarmos, vamos à leitura desse poema, A Maria Ifigênia. Amada filha, é já chegado o dia em que a luz da razão, qual tocha acesa, vem conduzir a simples natureza. É hoje que teu mundo principia. A mão que te gerou, teus passos guia, despreza ofertas de uma vã beleza e sacrifica as honras e a riqueza às santas leis do Filho de Maria. Estampa na tua alma a caridade, que amar a Deus, amar aos semelhantes, são eternos preceitos de verdade. Tudo mais são ideias delirantes, procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. É com a lembrança de Bárbara Heliodora, agradecimento mais uma vez ao professor Jason Lima, agradecimento também mais uma vez à professora Karen Ribeiro, que encerramos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, compromisso firmado na quinta-feira, contamos com vocês. Até lá.